Quando vemos um terreno vago, o que esperamos é que uma edificação seja construída. E sabemos que uma das partes mais importantes é a fundação, a qual absorverá a carga da edificação e transmitirá ao subsolo. Mas para que ela seja projetada de maneira adequada, antes de tudo isso é necessário conhecer o subsolo. Dentre os vários tipos de sondagens, uma muito utilizada é a sondagem à percussão, SPT, conhecida também como sondagem de simples reconhecimento. SPT é a abreviatura do nome do ensaio, significa ensaio ou teste de penetração padrão. É um método de investigação que mede a resistência do solo ao longo da profundidade. Tem o objetivo de determinar os tipos de solos em suas respectivas profundidades, a posição do nível d'água e os índices da resistência à penetração, N, a cada metro. N nada mais é do que a abreviatura do índice de resistência à penetração do SPT, ou seja, o número de golpes aplicados. Agora, primeiramente vale resumir como funciona esse ensaio. Ele é realizado de metro por metro. No primeiro metro de profundidade, com os equipamentos SPT, são realizados golpes até perfurar 45 cm. Isso segregados em 3 partes de 15 cm. Depois, escava-se com o trado helicoidal até a cota de 2 metros. Novamente são dados golpes até perfurar mais 45 cm, sempre segregando em 3 partes de 15 cm. Depois, escava-se novamente até a cota de 3 metros e esse processo é realizado sucessivamente. O índice de resistência nada mais é do que a quantidade de golpes aplicados nos últimos 30 cm penetrados, ou seja, os 15 cm perfurados primeiros são desconsiderados. Após esse resumo, vamos desenvolver esse ensaio para ficar mais fácil a compreensão. Primeiro, em cada furo a ser realizado, deve ser marcado com a cravação de um piquete de madeira ou outro material apropriado. Feito isso, com a utilização do trado concha ou cavadeira manual, o ensaio é iniciado com a escavação de 1 metro de profundidade. Escavado esse 1 metro, inicia o processo de golpes sucessivos ao solo com o equipamento SPT. Ele é composto basicamente por um tripé, uma roldana, haste, amostrador padrão, um peso de 65 kg, chamado de martelo, e corda. Com a corda, é levantado o martelo para a realização dos golpes. Isso pode ser realizado por um equipamento mecânico ou manualmente. Assim, os golpes são realizados soltando o martelo de 65 kg em queda livre a uma altura de 75 cm, repetidas vezes. Quando for perfurados 15 cm, é realizada a marcação. Por exemplo, vamos considerar que foram necessários 8 golpes para percorrer 15 cm. Depois disso, continua o ensaio. Vale comentar que pode acontecer dos golpes passarem de 15 cm. Por exemplo, 11 golpes para percorrer 16 cm. Isso é normal. Pode acontecer, às vezes, de um único golpe perfurar uma profundidade grande. Anota-se e continua o ensaio. Agora vamos considerar que no último segmento de 15 cm da cota de 1 metro foram aplicados 14 golpes para percorrer 15 cm. Com isso, temos que o índice de resistência na cota de 1 metro é de 25 por 31, ou seja, 25 golpes para percorrer 31 cm. Lembre-se, os primeiros 15 cm não é considerado. Agora, com o trado helicoidal, é realizada a escavação até a cota de 2 metros. Em seguida, inicia-se novamente a aplicação dos golpes, de modo a perfurar 45 cm, segregados em 3 partes de 15 cm.
Novamente com o trado helicoidal, é realizada a escavação até a cota de 3 metros. E de novo, a aplicação dos golpes. Essa alternância é realizada sucessivamente. Agora vamos falar de algumas situações sobre esse ensaio. Habitualmente é necessário realizar a perfuração por circulação de água. Isso é utilizado quando encontrado o nível d'água, quando durante a utilização do trado helicoidal o avanço for inferior a 50 mm após 10 minutos de operação e quando na cravação não se observar avanço durante a aplicação de 5 golpes sucessivos. No caso de encontrar areias submersas, deve-se usar, além do tubo de revestimento, lama de estabilização. E no caso de quando encontrado o nível d'água, ao atingir deve-se observar a sua elevação, efetuando leituras a cada 5 minutos, durante 15 minutos no mínimo, e após o encerramento da sondagem, decorridas no mínimo 12 horas e estando o furo não obstruído, deve-se medir o nível d'água e a profundidade do furo. Agora vamos falar sobre até quando o ensaio é realizado, ou seja, os critérios de paralisação. A cravação é interrompida antes dos 45 cm de penetração, quando, em qualquer dos segmentos dos 15 cm, o número de golpes ultrapassar 30. Um total de 50 golpes tiver sido aplicado durante toda a cravação e, se não observar avanço durante a aplicação de 5 golpes sucessivos. Nessa situação, deve-se realizar pela circulação de água durante 30 minutos, anotando os avanços a cada 10 minutos. A sondagem é encerrada quando obter valores inferiores a 50 mm em cada período de 10 minutos ou quando não houver avanço. E sobre a perfuração por circulação de água, ela deve ser paralisada quando em 3 metros sucessivos obter 30 golpes para a penetração dos 15 cm iniciais, quando em 4 metros sucessivos obter 50 golpes para a penetração dos 30 cm iniciais e quando em 5 metros sucessivos obter 50 golpes para a penetração dos 45 cm. Caso necessite continuar, deve-se realizar durante 30 minutos e a paralisação ocorre se houver avanços inferiores a 50 mm durante 10 minutos. Se ainda necessitar continuar, faça-se pelo método de sondagem rotativa. Agora você sabe um pouco mais sobre sondagem SPT. Esperamos que tenha gostado e não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos.